Então, vamos à introdução ao estudo do eletromagnetismo. Primeiro, vamos falar de ímã. A gente tem dois tipos de ímã. A gente tem um ímã que a gente chama de ímã natural. Ele chama natural porque é um ímã encontrado na natureza, que é um minério, que é a magnetita. Então, a magnetita é um minério que nós encontramos na natureza e que tem as propriedades magnéticas. O outro tipo de ímã, a gente chama de ímã artificial. O ímã artificial, ele é um material que a gente chama de ferro magnético, ou seja, é um material que tem poder magnético, que foi imantado. Então, ele é um metal, que eu vou chamar de ferro, que o ferro também pode ser ferro imantado. O que é imantar? Se eu pegar uma barra de ferro ou de um metal que esteja dentro de uma classificação de ser ferro magnético, ele tem um monte de ímãs elementares. Então, quando a gente explica essa parte de ímã, todo livro é assim, a gente adota que um ímã ele é formado por vários ímãzinhos organizados, que a gente chama de ímãs elementares. Então, esse desenho que eu estou fazendo são os ímãs elementares que todo ímã tem. São todos organizadinhos e, externamente, isso vai gerar o campo magnético do ímã. Todos têm as polaridades devidas. Todos organizadinhos. Aí, ó. Tudo bonitinho. Isso aqui são ímãs elementares. É claro que o poder magnético do ímã está relacionado ao movimento do elétron no átomo. É uma coisa atomística. É uma coisa quântica. Só que, para nós entendermos, a gente considera que um ímã tem ímãs elementares organizados. Só que tem material que ele tem poder magnético, tipo assim, você pega um ímã, chega perto de um metal, ele gruda, sinal de que aquele metal ele tem poder magnético. Só que quando você tira o ímã dali, ele não é um ímã definitivo, apesar de ter propriedades magnéticas. Então, ele vai ser um metal que é classificado dentro do grupo dos ferromagnéticos, ele tem esses ímãs elementares. Ele tem os ímãs elementares. Só que os ímãs elementares eles estão todos desorganizados. Está tudo bagunçado aqui dentro. Ó. Tudo assim, tudo desorganizado. Aí, todos desorganizados. Tudo desorganizado. O que é imantar? Imantar é pegar esses ímãs elementares e organizar. Quando você pegar os ímãs elementares que estão desorganizados e organizar, esse metal ele vai virar um ímã definitivo. Ah, como é que imanta? Eu vou explicar para você como é que imanta, mas eu vou explicar com o objetivo de que se alguém no vestibular te perguntar, você consiga acertar. Não que você vai fazer isso em casa. Você vai pegar um metal, vai pegar um ímã em forma de barra e vai esfregar no metal no mesmo sentido. Quando você fizer isto, você consegue imantar. Só que na casa da gente, o ímã que a gente tem, às vezes ele tem um campo magnético muito fraco. E ele não vai conseguir organizar os ímãs elementares. Por isso que eu estou falando que é apenas uma explicação. O que é ferro imantado? É pegar um metal, que é ferro magnético, que tem ímãs elementares, a gente faz uma organização dos ímãs elementares. Organizou, ele virou um ímã definitivo. Ah, professor, eu posso pegar um ímã definitivo, que tem os ímãs elementares organizados,
e desorganizar? Claro que pode. Basta que você aqueça. Se você pegar um ímã e esquentar ele, essas moléculas, esses ímãs elementares vão se agitar, eles vão se desorganizar, ele vai perder o poder magnético. Por isso que você não pode deixar CD exposto à fonte de calor, cartão de banco que só tem tarja magnética. Se você expor o cartão a uma fonte de campo magnético ou expor a uma fonte de calor, ele pode perder o poder magnético, desorganizar os ímãs elementares da tarja magnética. Hoje em dia, os cartões têm chip. Então, a tarja magnética é só um outro recurso, porque a maior parte das vezes você usa só o chip. Mas, antigamente, quando os cartões só eram de tarja magnética, ali é cheio de ímã organizado, que tem o código seu, senha do banco, tudo organizadinho ali. Se você deixa exposto a uma fonte de calor ou a um campo magnético, ele pode perder esse poder magnético. Então, isso que é imantar. Imantar é organizar esses ímãs elementares. Outra característica de ímã. Todo ímã ele tem dois polos. Então, polos do ímã. Polos do ímã. Então, está aqui, ó. Todo ímã ele tem dois polos. Um polo norte e um polo sul. Polo norte. Polo norte. Por que ou como alguém vai chamar um polo do ímã de norte e sul? Por que isso acontece? Você vai pegar um ímã em forma de barra e só dá para você determinar a polaridade se tiver um ímã em forma de barra. Todo ímã tem polo norte e polo sul. Mas para você determinar qual é o polo norte e o polo sul, você tem que ter um ímã em forma de barra. Você vai pegar um ímã em forma de barra, vai pendurar o ímã. Aí o ímã vai defletir, defletir, defletir e vai parar. Ele vai parar na direção norte-sul da Terra, do planeta Terra. O polo do ímã que apontar para o polo norte da Terra, eu vou chamar de polo norte. O polo do ímã que apontar para o norte da Terra, eu vou chamar de polo norte. E o polo do ímã que apontar para o sul geográfico da Terra, eu vou chamar de polo sul. Aí eu vou escrever polo norte, vou escrever polo sul. Aí eu vou chegar na minha casa, com qualquer ímã que eu tiver lá, e vou testar qual é a polaridade dele. Se isso aqui é polo norte, eu chegar lá e houver atração, aquilo é sul. Se houver repulsão, aquilo é norte. Mas o primeiro ímã que eu defini a polaridade foi usando o campo magnético da Terra. Daqui a pouco, você entende melhor essa ideia do norte do ímã apontar para o norte da Terra. Daqui a pouquinho, a gente já continua a explicação e fala sobre isso. Então, o polo norte do ímã, ele aponta para o norte geográfico da Terra. E o polo sul do ímã, ele aponta para o sul geográfico da Terra. Está aí. Então, todo ímã tem dois polos, independente se ele é ímã em forma de barra, se é o ímã lá do HD, se é o ímã de alto-falante, não importa. Todo ímã tem dois polos, polo norte e polo sul. Para determinar qual que é polo norte e qual que é polo sul, eu preciso do ímã em forma de barra e usar o campo magnético da Terra. O polo norte do ímã aponta para o norte da Terra. O polo sul do ímã aponta para o sul da Terra. Vamos às propriedades do ímã.
Duas propriedades. Primeira, interação entre polos. Interação entre polos. Polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Então, se eu colocar aqui dois ímãs, norte, sul, vai aparecer ali entre eles uma força de repulsão. Uma força de repulsão. Polos de mesmo nome se repelem. Se eu colocar aqui outro ímã, sul-norte, outro ímã aqui, sul-norte, polos de mesmo nome se repelem. Polos de mesmo nome se repelem. Agora, se eu colocar aqui sul-norte, norte-sul, eu vou ter aqui entre eles uma força de atração. Uma força de atração. Essa é a primeira propriedade. Essa propriedade, ela fala da interação entre os polos, atratividade e repulsividade. A segunda propriedade é a da inseparabilidade dos polos. Inseparabilidade dos polos. É impossível eu ter um ímã monopolar. Eu ter um ímã que só tem um polo. Existem estudos sobre isso. Mas nós consideramos, até então, que o ímã tem que ter dois polos. Então, se eu pegar um ímã, jogar no chão e ele quebrar em 10 pedaços, eu vou ter daí 10 ímãs, todos com polo norte e polo sul. Então, se eu colocar uma situação assim, onde eu tenho aqui um ímã norte, sul, e eu quebrar aqui, vai aparecer dois ímãs. Norte, sul, norte, sul. Se eu quebrar de novo, eu vou ter outros dois ímãs. E aqui mais outros dois ímãs. Norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Eu vou quebrando, até chegar no ímã elementar. Isto aqui é uma propriedade que a gente chama de inseparabilidade dos polos. Então, está aí as duas propriedades que eu tenho no ímã. Agora vamos para o campo magnético do ímã e do planeta Terra. Campo magnético. Eu vou mostrar para você o campo magnético do ímã e do planeta Terra. A letra que representa o campo magnético é a letra B. No caso do ímã e da Terra, nós não vamos medir. Nós vamos medir o campo magnético quando esse campo magnético for gerado por corrente elétrica. Por enquanto, apenas vamos mostrar qual é a orientação do campo magnético e as linhas de força que representam o campo magnético. Então, aquela letra B... Letra B, essa letra B significa vetor campo magnético ou vetor indução.
a unidade do campo magnético, unidade é o Tesla. O símbolo é um T. Então, unidade de campo magnético é o Tesla. No caso do ímã, então está aqui, ó. No caso do ímã. Ímã. Eu vou fazer dois desenhos. Um desenho está aqui, ó. Vou colocar o ímã, polo norte e polo sul. O que eu vou desenhar ali são as linhas de força do campo magnético. Linhas de força do campo magnético são linhas que representam o campo magnético gerado no ímã, internamente e externamente. Então, as linhas de força são assim, paralelas dentro do ímã, paralelas dentro do ímã. Se elas são paralelas dentro do ímã, o campo é uniforme. E fora do ímã, o campo magnético é assim. As linhas, elas são fechadas. As linhas de força do campo magnético são linhas fechadas. Elas têm uma orientação convencional. Essa orientação convencional sai do norte, sai do norte, sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra no sul externamente. Internamente, elas vão do sul para o norte. Esta orientação é uma convenção, não tem uma explicação física. Em cada ponto aqui, eu posso representar o vetor campo magnético. Ele é um vetor que tangencia a linha B. Cada ponto eu posso representar. Ele é um vetor que tangencia a linha do campo. O vetor campo magnético, ele tangencia a linha do campo. Mas, professor Paulo, para que serve eu desenhar o vetor campo magnético? Se eu tirar do meu bolso um ímã, uma bússola, que é um ímã, e colocar a bússola aqui, eu consigo saber para onde ela se orienta. Então, eu vou tirar do meu bolso uma bússola, ela vai ficar na direção do vetor campo magnético. Esse losango aqui, docinho de leite ali, ele está representando uma bússola, que vai ficar na direção do B, sendo que a linha de força entra pelo polo sul e sai pelo polo norte. Aqui, a bússola vai ficar assim, na direção do B, sendo que a linha entra pelo polo sul e sai pelo polo norte. Fazendo um desenho aqui em cima para ficar mais claro, ó, se eu tiver uma linha do campo orientada para cá, vamos supor que aqui dali uma linha de força do campo magnético. Se num determinado ponto eu quero colocar uma bússola, eu desenho o vetor campo tangenciando essa linha. B. Tangenciou a linha. Se eu colocar uma bússola aqui, ela vai ficar na direção desse B. Sendo que a linha entra pelo polo sul e sai pelo polo norte. Então, o vetor B, ele nos dá a orientação no caso de eu colocar uma bússola naquele ponto qualquer. Então, sempre o vetor B, ele é tangente à linha de força do campo magnético e segue o sentido da linha. Vamos fazer outro desenho aqui, ó. Outro desenho, outra situação. Eu vou colocar um ímã aqui, ó. Norte, sul, e vou colocar um outro ímã aqui. Sul e norte. Vai aparecer entre os ímãs linhas de força paralela. Então, ali entre eles vai gerar um campo magnético uniforme.
As linhas de força vão ser assim, ó. Tá aí. Sendo que essa linha sai do norte e entra do sul. As linhas estão assim, ó. Tá aí. Isso aqui é um campo magnético uniforme. Aqui o campo magnético é variável. Nos polos, o campo magnético é mais forte, porque você tem uma densidade de linha maior. Quanto maior a densidade de linha, mais forte é o campo magnético. O campo magnético é muito mais forte nos polos do que no meio do ímã. No meio do ímã, você quase não tem linha de força do campo magnético. Agora eu vou mostrar o campo magnético da Terra. Bom, o campo magnético da Terra. A Terra é como se fosse um grande ímã. Então, é como se fosse um grande ímã. Ó, o ímã fica, vamos colocar aqui, como se tivesse um grande ímã aqui. Um grande ímã. Vou fazer um desenho um pouquinho melhor aqui. Ainda não se tem certeza, convicção, qual é a origem do campo magnético da Terra. Se supõe que o campo magnético da Terra é devido ao movimento do magma no núcleo da Terra. Mas isso é uma suposição, ainda não tem certeza. Só que em volta do planeta Terra tem um campo magnético da Terra. Esse desenho que eu estou fazendo aqui é só uma simulação, mostrando que a Terra é, na realidade, um grande ímã. Aí você tem as linhas de força do campo. Ó. As linhas de força do campo estão aqui. Ó. Há uma pequena deflexão entre os polos geográfico e magnético. Essas linhas, elas vão fazer a mesma coisa. Saem do norte e entram no sul. Na região do norte geográfico, nós temos o sul magnético. Na região do sul geográfico, nós temos o norte magnético. Então, próximo ao norte geográfico, nós temos o sul magnético da Terra. Próximo ao sul geográfico, nós temos o norte magnético da Terra. Essas linhas, então, vão ter uma orientação. Elas saem do norte e entram no sul. Saem do norte e elas entram no sul. Então, se alguém virar para você e falar assim, as linhas de força do campo magnético da Terra, elas entram numa região próxima ao norte geográfico da Terra. Verdade. As linhas de força, elas entram numa região próxima ao norte geográfico da Terra, que é onde fica o sul magnético. Se num determinado ponto, por exemplo, aqui, eu quero colocar uma bússola, eu vou fazer um vetor tangente à linha. Vetor B. Eu vou colocar a bússola aqui, ó. A linha de força, ela entra pelo polo sul e sai pelo polo norte. Olha para onde está apontado o sul. O sul está apontado para baixo. O sul aponta para o sul geográfico. Porque na região do sul geográfico, nós temos o norte magnético. Então, quando eu peguei esse ímã, pendurei, e a ponta do ímã, que apontou para o norte, eu chamei de norte, é porque o norte do ímã ele é atraído para o sul magnético da Terra. E aonde fica o sul magnético da Terra? Próximo ao norte geográfico da Terra. O sul do ímã aponta para o sul da Terra. Por quê? Porque na região do sul da Terra, nós temos o norte magnético da Terra. E polos de nomes contrários se atraem. Então, o sul aponta para o sul da Terra. E o norte aponta para o norte da Terra. Por que o sul do ímã aponta para o sul da Terra?
porque na região do sul nós temos o norte geográfico. E polos de nomes contrários se atraem. Beleza?